Gráficos de uma função quadrática. Nós temos a situação ainda dos pulos dos cangurus, né? Do salto dos cangurus. Então, a gente tem lá o deslocamento do canguru no salto descreve uma trajetória que se assemelha a uma curva correspondente ao gráfico de uma função quadrática. Então, nós temos aqui distância vertical e distância horizontal, já que no momento de desenharmos aí esse salto, né, desenharmos o salto que acontece, nós teremos o quê? Teremos uma altura, que aqui é denominada como distância vertical, e nós teremos uma distância horizontal, que é a distância, que é o comprimento desse pulo no caso. Né? Então, seguindo aí no nosso conceito. De maneira semelhante à função afim, podemos esboçar o gráfico de uma função quadrática utilizando a ideia de representar pares ordenados em um plano cartesiano. Veja a seguir a construção do esboço do gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Então, como a gente já trabalhou anteriormente as funções do primeiro grau, agora na função do segundo grau, a gente também trabalha o gráfico. O que será diferente? O formato do gráfico. Nós vamos continuar utilizando aí uma função que será a condição para a qual nós vamos determinar o valor de y a partir de valores de x atribuído. Ele pede aqui nesse exemplo que a gente calcule, que a gente construa o gráfico para f de x igual a x ao quadrado. Então, para esta nossa função. E vamos aí seguir nesse exemplo. Aqui ele já traz resolvido e vamos fazer aí. Então, nós temos lá valores de x. O nosso exemplo, nossa apostila, traz atribuído de menos 3 até 3 positivo os valores de x. Nós temos a função e o cálculo aí dessa função que determina o nosso par ordenado. Relembrando como a gente faz isso? A partir de um x, na nossa função, nós substituímos o valor de x, o x pelo valor numérico e fazemos o cálculo. Então, nós temos o x valendo 3. Então, onde está escrito x, nós vamos trocar por menos 3. Desculpem, é menos 3. Então, menos 3 tem que ser elevado ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. Então, assim, nosso par ordenado é menos 3 e 9. Quando x vale menos 2, então, no lugar de x, vamos usar menos 2. Então, vamos ter menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Assim, nosso par ordenado, menos 2 e 4. Quando x vale menos 1, então, onde está escrito x, substituímos por menos 1 na nossa função. Então, menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Par ordenado, menos 1 e 1. Quando x vale 0, no lugar de x, colocamos 0. Então, 0 elevado ao quadrado. 0 vezes 0 é 0. Par ordenado, 0 e 0. Quando x vale 1, então, 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. Par ordenado, 1 positivo, 1 positivo. Quando x vale 2, então, no lugar do x, trocamos por 2. Ficamos com 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, 2 e 4 é o nosso par ordenado. Quando x vale 3, então vamos ter 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que resulta em 9. Par ordenado, 3 e 9. Temos aqui. Vamos colocar isso no plano cartesiano. Então, desenhamos um eixo horizontal, que é o nosso eixo x, eixo vertical, que é o nosso eixo y. Nós vamos fazer as marcações de 1, 2 e 3 positivo.
menos 1, menos 2 e menos 3 no eixo x. No eixo y, nós precisaremos somente de valores positivos. E vamos ter que colocar até pelo menos o maior número que apareceu aqui, que é o 9. Então, eixo y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, a gente tem numa malha quadriculada o nosso gráfico. Então, a gente entende, a gente lembra e a gente jamais pode esquecer que essas distâncias entre um termo e o outro no plano cartesiano têm que ser exatamente sempre iguais, porque senão o nosso gráfico vai estar errado. Então, vamos representar nossos pares ordenados aqui no gráfico. Nós temos o primeiro par ordenado, menos 3 e 9. Então, menos 3 para x e 9 para y. Fazendo o prolongamento em relação aos eixos, o encontro desses prolongamentos é esse pontinho em vermelho aqui. Então, o primeiro ponto está localizado. Próximo ponto, menos 2 e 4. Então, menos 2 para x e 4 para y. Fazendo o prolongamento, mais uma vez, temos o encontro das retas aqui. Então, essa é a posição do ponto menos 2 e 4. Quando o ponto é menos 1 e 1. Então, menos 1 para x, 1 para y. Fazendo o prolongamento, temos a localização do ponto nessa bolinha vermelha. Próximo par ordenado, 0 e 0. Então, 0 para x, 0 para y, no encontro dos eixos. Continuando nossos pontos, 1 e 1. Então, 1 para x, 1 para y. Temos a localização do nosso ponto nessa bolinha vermelha. Próximo par ordenado, 2 e 4. Então, 2 para x, 4 para y. Então, nossa localização do ponto. O último ponto, 3 e 9. Então, 3 para x, 9 para y. A localização do nosso ponto nessa bolinha vermelha. Então, fizemos aí o que estava proposto pelo nosso exemplo, né? Explicamos, entendemos esse exemplo da construção desse gráfico para a função f de x igual a x ao quadrado. O que mais nós temos aqui? Note que determinamos apenas alguns pares ordenados que satisfazem essa função. No entanto, como o domínio e o contradomínio de f é o conjunto dos números reais, podemos atribuir infinitos valores para x, obtendo valores de y. E, consequentemente, infinitos pares ordenados. Temos aí, se prolongarmos o eixo x, tanto à esquerda quanto à direita, a gente vai ter infinitos valores numéricos. Ele diz que o domínio, então, ele diz que os valores de x estão no conjunto dos números reais. Então, significa que podemos ter quaisquer valores para y. Nós podemos ter quaisquer valores para x. Então, podemos atribuir mais outros valores que vamos ter uma resposta. Então, significa que o nosso gráfico vai continuar infinitamente aqui para cima, conforme os valores que atribuirmos. Ele continua lá. O gráfico da função é dado pela representação de todos esses pontos no plano cartesiano. Porém, como é impossível calcular as coordenadas de todas elas, calculamos as coordenadas de alguns pontos e traçamos o esboço do gráfico da função. O gráfico f de uma curva denominada parábola. Toda parábola possui um eixo de simetria que intersecta um único ponto denominado vértice da parábola. No caso da função f de x igual a x ao quadrado, o seu eixo de simetria coincide com o eixo y e o seu vértice correspondente, e o seu vértice possui
coordenadas 0 e 0. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós localizamos os pontos a partir da tabelinha que a gente construiu, atribuindo alguns valores para x, calculando os valores de y, nós fazemos a ligação desses pontos. Então, essa curva, essa nossa linha em vermelho aqui, ela é a nossa parábola. Nós temos o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? É o menor ponto, né? É o ponto aonde a curva termina a sua descida e vai iniciar a sua subida. Ou, se nós tivermos a parábola invertida, nós vamos ter lá em cima no topo o nosso vértice, né? Então, essa é a nossa ideia. O eixo de simetria. Então, nós vamos ter aí sempre um eixo que vai determinar exatamente metade do nosso gráfico. Então, eixo da simetria, nesse caso, coincide com o vértice da parábola, que é o 0.